Sabe aquele momento em que você percebe que alguém subestimou você pela última vez na vida? Então, imagina fazer isso na frente de uma sala cheia de advogados caríssimos, enquanto seu ex-marido bilionário assiste tudo desmoronar. Fica aí que essa história vai te deixar de queixo caído. O ar naquela sala de reunião no 30º andar valia mais por metro quadrado do que a maioria das pessoas ganha em um ano inteiro. E Marcus Thorne empurrou os papéis pela mesa de mogno como quem joga ração pro cachorro. Assina logo, Catherine. A voz dele era puro tédio. Uma ordem. Esse era Marcus, um cara que não pedia nada. Ele simplesmente determinava. E ali estava ela, Catherine Brown, sentada numa ponta daquela mesa gigantesca. Vestido azul marinho simples, cabelo preso num coque severo. Nada de joias, exceto aquele relógio de ouro fininho que o pai dela tinha dado. O único presente que Marcus nunca conseguiu substituir por algo mais adequado da Cartier. Os advogados dele, aqueles caras de terno cinza todos idênticos, olhavam para ela como se fosse um bichinho de estimação sendo devolvido ao pet shop. Mas olha só, ninguém reparou que a mão dela estava firme. Ninguém viu o brilho nos olhos dela. E com certeza ninguém esperava o sorriso que apareceu nos lábios dela quando pegou a caneta. Deixa eu te contar uma coisa. Aquela sala era um verdadeiro altar do poder corporativo. Mesa de 40 pés esculpida em mogno preto polido, refletindo o horizonte sombrio de Nova York como um espelho das trevas. Nas paredes, arte abstrata caríssima que ninguém entende mas todo mundo finge que adora. Sabe aquele tipo de ambiente que te faz sentir pequeno de propósito? Pois é. Marcus Thorne estava do outro lado, cercado pelo time jurídico dele. O cara era considerado um titã, pelo menos era assim que as revistas de finanças chamavam ele. Fundador da Thor Capital, uma empresa de private equity conhecida por táticas brutais. Ele comprava empresas em crise, desmontava elas peça por peça e vendia o que sobrava. Tudo isso enquanto entregava lucros obscenos para os investidores. O cara era bonito daquele jeito cruel e angular. Terno sob medida que caía nele como segunda pele. E aquela arrogância toda. Parecia que abaixava a temperatura da sala só de existir. O advogado principal dele, um tubarão chamado David Cobré, deslizou o acordo final de divórcio pela mesa. Senhora Thorne, começou ele, voz suave e cara como uísque envelhecido, acreditamos que vai achar isto mais do que justo. Na verdade, é significativamente mais generoso do que o acordo pré-nupcial estipula. Catherine não olhou para ele. Os olhos dela estavam fixos em Marcus. Que, aliás, já estava checando o celular, entediado com o processo todo. Ele já tinha virado a página. A namorada nova dele, uma modelinho de 22 anos, provavelmente já estava esperando no lobby do apartamento novo. Justo, Catherine repetiu, bem baixinho. A palavra ficou flutuando no ar, pesada. Cobré pigarreou, sentindo que tinha algo errado. Uma quantia única de 5 milhões de dólares, o apartamento em Tribeca e, claro, o acordo de confidencialidade é absoluto e vinculativo perpetuamente em todos os universos conhecidos e futuros. Ele quase sorriu da própria genialidade jurídica. 5 milhões. Para qualquer um, uma fortuna. Para Marcus Thorne, era o troco que ele achava entre as almofadas do sofá. A mansão principal deles em Greenwich valia 80 milhões. A casa de praia em Hamptons, 45 milhões. As obras de arte penduradas naquela sala, facilmente 100 milhões. O patrimônio líquido dele era estimado em 122,4 bilhões. Ele tá me oferecendo 0,04% da fortuna dele, Catherine disse, ainda olhando para Marcus. A máscara profissional do Cobré tremeu um pouco. Suas contribuições ao casamento, embora apreciadas, não foram financeiras, senhora Thorne. O acordo pré-nupcial é irrevogável. Isso aqui é um presente. Finalmente Marcus olhou para cima, os olhos azuis dele frios que nem o vidro daquele arranha-céu. Assina logo, Catherine. Não enche. Você era uma pesquisadora no Sotheby's quando eu te conheci, catalogando a vida dos outros. Eu te dei uma vida de verdade. Agora eu tô desfazendo isso. Pega a grana e some. E aí estava. A demissão. A crueldade casual que tinha se tornado o mundo inteiro dela. Durante 10 anos, ela tinha sido o enfeite bonitinho dele. Ele elogiava a beleza dela, a elegância, a capacidade de falar 4 línguas para impressionar os investidores internacionais nas festas intermináveis. Mas ele sistematicamente menosprezou a inteligência dela. Marcus tinha esquecido que ela tinha PhD duplo em História da Arte e Economia Forense por Yale. Tinha esquecido que para catalogar arte, você precisa primeiro entender o valor. O valor de verdade. É uma oferta generosa, Marcus, ela disse.
A voz continuava firme. Marcos recostou na cadeira, triunfante. Fez um gesto para os papéis. Então assina. Tenho reunião às 13 horas. Catherine ignorou a caneta. 5 milhões tá ótimo. Cobré relaxou. Os advogados relaxaram. Mas eu quero mais uma coisa. Uma lembrancinha por valor sentimental. Marcos suspirou, irritado. O quê? O colar da Cartier? Os diamantes? Tá bom. Fala pro meu assistente. Não, Catherine interrompeu. Ela enfiou a mão na bolsa de couro simples e puxou uma única folha de papel dobrada com cuidado. Não era um documento do advogado Michuruca dela, que estava sentado pálido e em silêncio do lado dela. Era um documento que ela mesma tinha redigido. Ela deslizou o papel pela mesa. Eu quero isso. Cobré agarrou o papel, os olhos escaneando rapidamente. A testa franzida em confusão. Isso aqui é um documento de transferência de ativos para uma LLC de ativo único. Trident Holdings LLC. Ele olhou para Marcos. Isso é uma das suas empresas de fachada. O ativo listado é um carro. Marcos, que estava olhando para o celular, congelou. A cabeça dele virou num estalo. O tédio tinha sumido. O sangue drenado do rosto, deixando só uma palidez serosa e assustadora. O que você disse? Ele sussurrou. Catherine encarou ele. O primeiro traço de um sorriso apareceu. Trident Holdings. Registrada nas Ilhas Cayman. Tem um único ativo, um Pagani Huayra Roadster 2017 sob medida. Aquele que você chama de Trident. Eu quero ele. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Os primeiros 5 anos tinham sido um borrão de luxo impossível. Marcos Thorne não conquistou Catherine Rustova, ele a adquiriu. Ela estava trabalhando no Sotheby's, uma acadêmica brilhante com guarda-roupa cheio de roupa básica. Ele era uma força da natureza, um cliente fazendo lance num leilão. Ele convidou ela para jantar para discutir uma peça de arte, antes da sobremesa, já estava discutindo o futuro dela. Varreu ela para um mundo de jatos particulares, viagens espontâneas pro Lago Como, primeira fila na semana de moda de Milão. Comprou um guarda-roupa novo inteiro para ela, ensinou quais estilistas usar e quais artistas mencionar nas conversas. Ela era inteligente, aprendia rápido. Virou a esposa perfeita dos Thorne. Mas a fachada começou a rachar. Marcos não era parceiro, ele era curador. Ele curava as amigas dela, a agenda dela, as opiniões dela. O PhD em economia dela. Adorável, ele chamava. Mas você não precisa mais preocupar essa cabecinha linda com números, querida. Eu tenho gente para isso. Ele isolou ela. As amigas da academia foram desaparecendo, intimidadas pelos seguranças armados na mansão. A família humilde e trabalhadora dela foi tratada como novidade, depois descartada. Ela ficou sozinha, cercada de funcionários numa casa-museu de 30 mil pés quadrados. A crueldade no começo era sutil. Ele corrigia ela na frente dos amigos poderosos. Cortava ela no meio das frases. Minava o trabalho de caridade dela, trocando a fundação escolhida por ela na última hora por uma da preferência dele. Depois vieram as traições. Casuais e frequentes quanto às negociações de ações dele. Ela achava recibos de bangalos do Chatial Marmon, um brinco perdido, tão clichê, no bolso do smoking dele. Quando ela confrontou ele pela primeira vez, ele nem negou. Catherine, não seja provinciana. Ele debochou, ajeitando a gravata. Eu sou um homem de apetites significativos. Não significa nada. É só fricção. Você é minha esposa. Isso é uma posição, um título. Comporte-se adequadamente. Ela se despedaçou. Passou semanas chorando numa casa tão grande que ninguém conseguia ouvir. Pensou em ir embora. Até marcou consulta com uma advogada, uma mulher gentil que deu uma olhada no acordo pré-nupcial e empalideceu. Catherine, a advogada disse com delicadeza, isso aqui não é um pré-nupcial. É uma declaração de rendição incondicional. Ele desenhou isso para te deixar sem nada. Os ativos dele estão trancados numa rede bizantina de trustes offshore e LLCs completamente isolados de reivindicações matrimoniais. A cláusula de infidelidade está até invertida. Diz que qualquer perturbação emocional ou escândalo público causado por você anula seu acordo. Se você fizer um escândalo, recebe 0. Sai só com a roupa do corpo. Catherine voltou para a prisão em Greenwich. Tava presa, derrotada. O ponto de virada não veio com estrondo. Veio numa terça-feira. Marco supostamente estava em Hong Kong. Catherine estava na biblioteca tentando ler quando ouviu uma risada familiar vindo da casa da piscina. Uma risadinha aguda e juvenil. Ela atravessou o gramado impecável.
As luzes estavam acesas. Pelas portas de vidro, ela viu ele. Marcos, definitivamente não em Hong Kong, servindo champanhe. Com ele estava uma mulher jovem de biquíni. Era Ania, a prima dela. A menina de 19 anos que ela tinha pago a passagem da Europa para dar uma experiência boa, ajudar com as inscrições da faculdade. Catherine ficou ali congelada enquanto Marcos beijava ela. Não um beijinho, um beijo profundo, demorado, possessivo. Então ele viu Catherine pelo vidro. Não se assustou. Não se afastou. Segurou a prima dela mais forte, ergueu a taça num brinde e sorriu. Não foi a traição que quebrou ela. Foi o desrespeito. O desprezo sem fundo. Ele não tinha só traído. Ele tinha profanado a última coisa simples e boa na vida dela. A família. Algo dentro da Catherine não quebrou naquela noite, endureceu. A mulher chorona morreu no gramado. As lágrimas secaram, substituídas por um foco frio, claro e duro como diamante. Ele achava que ela era uma idiota bonitinha. Achava que ela era um enfeite. Tinha esquecido que ela era pesquisadora. Tinha esquecido que ela tinha PhD em identificar exatamente onde e como o valor está escondido. Ela deu meia volta, caminhou de volta para a casa principal, foi direto para o escritório particular dele, aquele que ela era proibida de entrar, e sentou na mesa dele. Tá bom, Marcos, ela sussurrou para a sala vazia. Você tem gente para números. Mas eu também. A guerra dela começou. Pelos próximos 18 meses, Catherine Brown viveu uma vida dupla. Pro Marcos e pro mundo dele, ela era a esposa perfeita e plácida. Mais bonita, mais serena, mais atenciosa do que nunca. Planejava as festas dele, encantava os investidores, agia como uma mulher que tinha aceitado a gaiola dourada. Marcos, vendo a nova submissão dela, ficou entediado e ainda mais descuidado. Deixava os laptops abertos, o servidor particular desprotegido. Via ela como mobília. E você não esconde coisas de uma cadeira. Mas de noite, quando a casa de 30 mil pés quadrados caía em silêncio, Catherine estava trabalhando. O PhD em economia forense dela não era só sobre arte. Era sobre rastrear dinheiro sujo, entender corporações de fachada, encontrar as impressões digitais em transações ilícitas. Ela já tinha rastreado um Caravaggio roubado por 3 continentes seguindo o sussurro de dados de contas bancárias suíças até escritórios de advocacia no Panamá. A estrutura corporativa de Marcus Thorne era uma fortaleza, mas ele cometeu um erro. Assumiu que a fortaleza só precisava proteger ele de fora. Catherine já estava dentro. Começou no escritório dele. Ele usava um servidor biométrico ultra seguro para os negócios da Tor Capital. Ela não podia tocar nisso. Mas pro império pessoal, a teia de ativos escondidos da Receita Federal, da SEC e da esposa, ele usava um servidor particular diferente, escondido atrás de um painel falso na biblioteca. Ele achou que era esperto. Levou 3 semanas para ela passar do primeiro firewall. Usou engenharia social. Observou ele. A senha, ela deduziu, seria construída no ego. Tentou a data de nascimento dele. Nada. O primeiro negócio de 1 bilhão. Nada. O nome da primeira empresa. Nada. Então tentou o número de série do primeiro carro dele, uma Ferrari 250 GTO de 1962 que ele comprou num leilão recorde. Acesso concedido. O servidor abriu e Catherine caiu num buraco de corrupção impressionante. Era pior do que ela imaginava. Marcos não era só um capitalista vulture e brutal, era um criminoso. Ela encontrou planilhas detalhando um esquema que mentalmente apelidou de Projeto Atlas. Marcos estava conspirando com um grupo de traders internacionais para inflar artificialmente e depois fazer venda a descoberto de ações farmacêuticas. Era, na essência, pump and dump com remédios que salvam vidas. Ele encontrava uma empresa de biotecnologia promissora, usava as entidades offshore dele para comprar quieto uma posição massiva, financiava uma campanha falsa de pesquisa para criar hype sobre um remédio novo e então, no pico, vendia tudo e fazia short simultâneo enquanto soltava um segundo relatório dizendo que os testes da droga tinham falhado. Não estava só ganhando milhões. Estava destruindo empresas e, no processo, as esperanças de pessoas doentes. Estava jogando com vidas. As mãos de Catherine tremeram. Mas não de medo, de raiva. Isso ia além da humilhação dela. Era monstruoso. Começou a copiar tudo. Comprou uma série de HDS de estado sólido criptografados e irrastreáveis. Noite após noite, baixou e-mails, mensagens criptografadas, confirmações de transferências bancárias, livros razão secretos. Compilou tudo numa coleção meticulosamente organizada que chamou de Arquivo Ania. Uma lembrancinha do que começou tudo isso. Precisava achar alavancagem. Se simplesmente soltasse isso,
Marcos seria destruído, mas os advogados dele iam amarrar ela nisso. Iam dizer que era uma esposa ressentida fabricando provas. Precisava de algo que provasse o caso, tirasse ela dali e punisse ele de um jeito que ele entendesse. Cavou mais fundo, rastreando o fluxo de dinheiro do projeto Atlas. Era um labirinto. O dinheiro ia da Tor Capital para um trust em Liechtenstein, depois para um banco no Chipre, então se dividia em uma dúzia de contas menores antes de finalmente pousar numa série de empresas de fachada anônimas nas Ilhas Cayman. E um nome continuava aparecendo. Trident Holdings LLC. Parecia ser o fundo particular dele, o destino final. Procurou no registro corporativo das Cayman. Trident Holdings estava registrada como entidade de ativo único, com propósito de manter e preservar veículos colecionáveis de luxo. Catherine sorriu. Sabia exatamente qual veículo. O Trident. Era o bebê dele. Um Pagani Huayra Roadster único de 4 milhões de dólares com carroceria de fibra de carbono sob medida e interior costurado com fio de platina. Ele tinha voado para a Itália meia dúzia de vezes para supervisionar a criação. Não era só um carro para ele. Era símbolo da virilidade, do poder, do conhecimento refinado dele. Amava aquilo mais que qualquer ser humano. Continuou cavando. E então achou a peça final e devastadora do quebra-cabeça. Trident Holdings não estava só guardando o carro. O carro era fachada. Nos últimos 6 meses, conforme o projeto Atlas atingia o pico, Marcos tinha começado a canalizar os lucros da fraude para a conta bancária da LLC, usando manutenção e transporte do carro como disfarce para transferências massivas multimilionárias. A LLC que legalmente mantinha o brinquedo favorito dele também era o repositório primário de mais de 200 milhões em dinheiro ilícito. Marcos, na arrogância suprema dele, tinha amarrado as duas coisas favoritas, o ego e o dinheiro roubado. Escondeu os crimes dele à vista de todos, disfarçados como o hobby mais nojento. Catherine recostou na tela brilhante. O sol estava nascendo sobre a propriedade em Greenwich, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Ela tinha ele. Não tinha só alavancagem pro divórcio. Tinha uma bomba nuclear. A questão era como usar. Não queria só dinheiro. Tinha visto o que dinheiro fazia. Queria justiça. E queria ver a cara dele quando o enfeite que ele desprezou desmontasse o mundo inteiro dele. Fechou o laptop, subiu e deitou na cama ao lado do marido dormindo. Não dormiu. Só ficou ali observando ele. E pela primeira vez em uma década, sorriu. O silêncio na sala de conferência não era mais estéril. Era tóxico. Se esticou por 10 segundos, depois 20. David Cobré, o tubarão jurídico inabalável, estava olhando pro documento de transferência de uma página como se fosse escrito em sumério antigo. Trident Holdings, Cobré repetiu, a mente jurídica correndo, tentando achar a armadilha. Senhor Thorne, o que é esse ativo? Não tá no balanço patrimonial conjugal que você forneceu. Marcos Thorne estava rígido. O rosto era máscara de fúria polida. Tinha construído um império no princípio de nunca ser pego de surpresa. E a esposa dele, o troféu, tinha acabado de cegar ele numa sala cheia dos advogados bilionários dele. É uma holding, Marcos disse, voz perigosamente baixa. Uma lembrancinha, como ela disse. Guarda um carro. Um carro. Cobré pareceu aliviado. Só um carro, senhora Thorne. Podemos facilmente atribuir um valor ao veículo e adicionar ao seu acordo. Um Pagani 2017, digamos 3,5 milhões, valor de mercado generoso. Já estava pegando a caneta para emendar o documento principal. Não, Catherine disse, voz ainda quieta, mas agora cortando a sala como bisturi. Não quero o valor. Quero a LLC. Quero o ativo. Cobré parou. Era irregular. Não é assim que se faz. Transferir uma entidade offshore é complexo. É um pesadelo fiscal. Não faz sentido. Porque você quer a empresa. Só pega o carro. Porque eu gosto do nome, Catherine disse levemente. Marcos explodiu. Para de joguinho, Catherine. O que você quer? Eu disse, ela falou, olhando direto nos olhos dele. Eu quero Trident Holdings. Você assina aquele papel. Eu assino esses. Simples assim. Cobré olhou para o cliente. Marcos, tem algum problema? É só um carro. Deixa ela ficar com o maldito carro. Deixa ela ficar com a LLC. É uma concessão de 3,5 milhões para fechar o negócio. É erro de arredondamento. Mas Marcos não estava olhando pro Cobré. Estava encarando Catherine, um horror enjoativo e nascente se espalhando pelas feições dele. Entendeu? Não sabia como ela sabia, mas sabia que ela sabia. O que você sabe sobre aquela empresa? Ele rosnou.
Sei que é onde você guarda seu brinquedo favorito, Catherine disse. Cobré interrompeu, voz endurecendo. Tem algo sobre esse ativo que eu deveria saber? Você nos forneceu divulgação financeira completa e franca. Se essa Trident Holdings contém outros ativos que você não divulgou. O alarme de imperícia jurídica estava tocando na cabeça do Cobré. Tinha construído a reputação na honestidade dos clientes. Pelo menos na honestidade deles com ele. Não é nada, Marcos retrucou. É uma entidade limpa. Guarda o carro. Só isso. Tava mentindo. E era péssimo mentiroso. Nunca precisou ser bom nisso, geralmente só intimidava o caminho. Então assina, Catherine disse. Isso é chantagem, um dos advogados mais jovens soltou. A própria advogada de Catherine, Rebecca Shaw, uma bulldog silenciosa e implacável que Catherine tinha contratado de um pequeno escritório boutique de litígio, finalmente falou. Não é chantagem, colega, Rebecca disse, voz nítida. É uma contraproposta. Minha cliente está disposta a assinar renunciando todas as reivindicações a um patrimônio multibilionário em troca dessa única LLC sem valor. Uma LLC que vocês acabaram de confirmar em registro que não contém nada além de um veículo depreciável. Eu diria que é o negócio do século pro Sr. Thorne. A armadilha se fechou. Era perfeita. Se Marcos assinasse, estaria entregando para Catherine as chaves do reino criminoso inteiro dele. Estaria dando para ela a conta bancária com 200 milhões. Se recusasse a assinar, estaria admitindo na frente de toda a equipe jurídica que tinha mentido, que a LLC não era só um carro, que tinha escondido ativos conjugais e cometido perjúrio nas divulgações financeiras. Estaria invalidando todo o processo de divórcio, invalidando o pré-nupcial e se abrindo para auditoria forense completa e invasiva ordenada pelo tribunal de todo o império dele. E Cobré, para salvar a própria reputação, seria o primeiro a insistir nisso. Marcus Thorne estava preso entre ruína e aniquilação. Olhou para Catherine, a mulher que tinha chamado de enfeite por uma década. A expressão dela era calma, serena, completamente legível. Você, ele sussurrou, voz grossa com ódio tão potente que era quase físico. Sua vadia. Catherine não piscou. Já fui chamada de coisa pior. Principalmente por você na sua própria casa. Pegou a caneta dourada à cara da mesa. Tirou a tampa e colocou com cuidado ao lado da página de assinatura do acordo dele. As migalhas. Assina meu papel, Marcos, ela disse. Ou podemos pedir pro Sr. Cobré aqui agendar a deposição para os seus contadores forenses. E já que vamos estar nisso, podemos intimar os arquivos do Projeto Atlas. Tenho certeza que a SEC ia ficar fascinada em aprender sobre suas aventuras de biotecnologia. A cabeça de David Cobré virou pro Marcos. Projeto o quê? A cor drenou do rosto de Marcos. Tava branco. Tava acabado. Onde tá o arquivo, Ania? Ele chiou, voz mal audível. O sorriso de Catherine aumentou. Ania, minha prima. Não sei do que você tá falando, Marcos. Sou só uma mulher simples que quer o carro do marido por razões sentimentais. Agora assina. Com mão trêmula, Marcus Thorne pegou a caneta. Olhou pro documento de transferência de ativos. A vida inteira dele, o império de 12 bilhões, a reputação, a liberdade, tudo equilibrado na ponta daquela caneta. Olhou para os advogados, os rostos numa mistura de confusão e pânico nascente. Olhou para Catherine, os olhos dela frios e brilhantes que nem os diamantes que ele já tinha colocado nela. O clique da ponta da caneta no papel foi o som mais alto que Catherine já tinha ouvido. Ele assinou o nome. Marcus A. Thorne. A assinatura era irregular, raivosa, uma ferida na página. Jogou a caneta. Ela deslizou pelo mogno e caiu no chão. Catherine calmamente pegou a transferência assinada, revisou a assinatura e entregou para a advogada, Rebecca, que deslizou dentro da pasta com um estalo profissional e quieto. Então Catherine pegou a caneta do chão, pegou o acordo de divórcio e assinou o nome. Catherine Brown Rustova. Empurrou a pilha de papéis de volta pro David Cobré. Foi um prazer, cavalheiros, ela disse, levantando. Catherine ajustou a alça da bolsa no ombro. Ela e Rebecca Shaw começaram a andar em direção à porta. Espera, Marcos disse. A voz estava oca. Catherine pausou, mão na maçaneta de latão pesado, mas não virou. O arquivo, ele disse. O arquivo, Ania. Me dá. Agora. Tínhamos um acordo. Catherine virou devagar. Olhou para ele não com ódio nem piedade, mas com um tipo de curiosidade distante, do jeito que cientista pode olhar para espécime num pote. Que arquivo, Marcos? Aquele com as transferências bancárias pro Chipre.
Os logs criptografados do Signal com seus parceiros de negociação em Singapura. As planilhas detalhando o projeto Atlas Pump and Dump. Aquele com o arquivo de áudio de você no telefone com o senador MC Cray prometendo uma doação bem saudável em troca dele matar a investigação da FDA. Aquele arquivo. David Cobré parecia que ia ficar fisicamente doente. Já estava se afastando de Marcos como de portador de peste. Marcos, o que ela tem? O que você fez? Marcos ignorou ele, olhos trancados na Catherine. Me dá. Ai, Marcos, Catherine disse, e riu. Não era som feliz. Era som de pura liberação desinibida. Você ainda acha que isso é negociação? Ainda acha que tá no controle? Voltou para a mesa. Acha que isso era sobre o dinheiro? Acha que passei por tudo isso só por 200 milhões? Morei na sua casa por 10 anos, Marcos. Poderia ter desviado esse valor do orçamento doméstico se quisesse. Se inclinou, colocando as mãos na mesa polida, chegando perto dele. Isso, disse, voz caindo para sussurro, era sobre justiça. Era sobre as famílias que perderam as economias porque você fez short da empresa deles até o esquecimento. Era sobre os pacientes que morreram esperando um remédio que você destruiu por dinheiro. Era sobre mim, a idiota bonitinha que você humilhou por uma década. E era sobre minha prima de 19 anos cuja vida você tentou arruinar só para me atingir. O arquivo, ele engasgou. Catherine ficou reta. O arquivo Ania foi entregue por courrier seguro para 2 lugares a 4 horas. No momento em que minha advogada confirmou sua transferência bancária para os 5 milhões iniciais do acordo, as migalhas em depósito de garantia, os pacotes foram enviados. Os olhos de Marcos se arregalaram em terror puro e incompreensível. Uma cópia, Catherine continuou, contando um dedo, foi pro Stephanie Vaquia na divisão de fiscalização da SEC. Acredito que ela vai ficar muito interessada no projeto Atlas. Até incluir um fluxograma útil. Contou um segundo dedo. E a segunda cópia, aquela com as partes realmente suculentas sobre o senador MC Cray e as contribuições ilegais de campanha, foi pro escritório do procurador dos Estados Unidos pro Distrito Sul de Nova York. Não tenho certeza de quem tá lidando com isso, mas o nome Pree Barara me vem à mente. Ele tem uma reputação tão maravilhosa para lidar com corrupção de Wall Street. Marcus Thorne parou de respirar. Não era mais bilionário. Era um homem numa gaiola, e as grades tinham acabado de se fechar com estrondo. Você. Ele não conseguia formar as palavras. O que você acabou de assinar? Catherine disse, gesticulando pro papel na pasta da Rebecca. Não foi acordo. Não foi chantagem. Foi um presente de despedida. Vê, eu sabia que os federais eventualmente iam congelar todos os seus ativos. Todos eles. As casas, a arte, as contas bancárias. E aqueles 200 milhões na LLC Trident. Isso é evidência. Foi-se. Vão confiscar até amanhã de manhã. Ela sorriu, aquele sorriso devastador voltando com força total. Mas eles não são empresa de recuperação. Não ligam pro carro. E já que você tão gentilmente assinou a LLC para mim, e eu acabei de registrar a transferência de título no registro das Cayman através do portal criptografado da minha advogada, o Pagani é meu. A única coisa de valor que você tem no mundo que os federais não vão botar as mãos. Ela tinha feito. Tinha queimado o império corrupto dele até o chão. Tinha tirado tudo. O dinheiro, a liberdade, a reputação. E em troca, tinha deixado ele com acordo de divórcio de 5 milhões e tinha levado o brinquedo favorito dele. Você tá arruinado, Marcos, ela disse simplesmente. Você é só o último a saber. Virou e saiu da sala de conferência. Rebecca Shaw seguiu, fechando a porta suavemente atrás delas, deixando Marcus Thorne sozinho na torre de vidro dele com os advogados de $2.000 a hora em pânico, ouvindo o som distante e se aproximando de sirenes. A descida de elevador do 30º andar foi um vácuo. A caixa silenciosa revestida de madeira descia, e Catherine sentiu a mudança de pressão, não só nos ouvidos, mas na própria alma. A sala de conferência do 30º andar, com seu silêncio tóxico e pressurizado de egos em guerra, tinha sido um campo de batalha. Este elevador era a câmara de descompressão. Ao lado dela, Rebecca Shaw estava completamente imóvel, o olhar fixo nos números descendentes brilhantes. O rosto, que tinha sido máscara de aço processual lá em cima, agora estava pálido, a adrenalina drenando, deixando só uma reverência profunda e vibrante. As portas tilintaram suavemente, um som quase cômico depois da magnitude do que tinha acabado de acontecer. Abriram pro vasto lobby cavernoso da torre da rua 51. Era a catedral de mármore com veias cinzas e ficos altíssimos sem vida.
Homens e mulheres de ternos caros passavam correndo, olhos colados nos celulares, mentes em negociações e reuniões, alheios ao fato de que um dos deuses deles tinha acabado de ser derrubado do céu. Catherine e Rebecca caminharam em uníssono, os saltos clicando num ritmo afiado e constante na pedra polida. Pararam perto das portas giratórias, pequena ilha de quietude na correnteza apressada das altas finanças. Bom, Rebecca disse, voz baixa. Ajustou a pasta de couro pesada que continha o pedaço de papel mais caro da cidade de Nova York. Procurou a palavra. Bíblico. Já havia aquisições hostis. Já havia invasões corporativas. O que você acabou de fazer, senhorita Rustova, aquilo foi mudança de regime. Você foi essencial, Rebecca. Nunca vacilou, Catherine disse, virando para ela. Rebecca deu um aceno curto e afiado. O profissionalismo voltou, escudo batendo no lugar. A partir deste momento, nosso privilégio advogado-cliente é uma fortaleza. Mas vou pro meu escritório. Vou pegar cada comunicação digital e física que já compartilhamos e vou mandar incinerar profissionalmente. Meus honorários foram pagos integralmente da conta de garantia. Nossas comunicações nunca existiram. Entendo, Catherine disse. Para todos os efeitos, Rebecca continuou, fui advogada de divórcio simples que negociou o acordo modesto contra pré-nupcial blindado. Você é cliente de quem nunca vou falar ou com quem vou falar novamente. Entende? Perfeitamente. Ótimo. Rebecca estendeu a mão. O aperto era firme, seco e forte. Não sei para onde você vai, senhorita Rustova, mas suspeito que vai se dar muito bem. O mesmo para você, Rebecca. Soltaram o aperto. Era reconhecimento silencioso final. Duas aliadas numa guerra secreta agora dissolvendo o pacto. Rebecca Shaw virou à esquerda, os saltos sensatos dela clicando em direção à entrada do metrô, desaparecendo de volta pro mundo anônimo e trabalhador. Catherine virou à direita. Empurrou o vidro pesado da porta giratória, e a cidade bateu nela. O ar não era a atmosfera estéril, filtrada e com temperatura controlada da Torre do Marcos. Era real. Era afiado, fresco e vivo, cheirando a pretzels úmidos, escapamento de diesel e o aroma doce e fraco de nozes torradas de um carrinho de rua. Por 10 anos, tinha se movido por essa cidade na bolha blindada de um Maybach com motorista. Agora os pés estavam no pavimento. Era só mais uma mulher num vestido azul marinho, e o anonimato era a sensação mais intoxicante e luxuosa que já tinha experimentado. Não chamou táxi. Caminhou. Caminhou 2 quadras pro sul e uma pro leste, o passo rápido e determinado. Chegou na entrada discreta e sem placa da garagem subterrânea privada. Era menos garagem de estacionamento e mais cofre de banco, fortaleza de concreto climatizada onde Marcos guardava os carros da cidade, os veículos raros e caros demais para serem deixados na propriedade de Greenwich. Apertou o interfone. Um momento depois, uma campainha soou e uma porta de aço pesada sem janelas deslizou para abrir. Desceu a rampa de concreto pro espaço silencioso e bem iluminado. Era silencioso, exceto pelo zumbido de ventilação de nível industrial. Uma fileira de bestas adormecidas sentava sob capas de seda sob medida. Um Rolls-Royce Phantom preto. Um Aston Martin DB11 prateado. Uma Ferrari 275 GTB Vintage em vermelho clássico. O atendente, homem na casa dos 50 chamado Miguel, saiu da cabine de vidro pequena, limpando as mãos num pano. Pareceu surpreso, depois nervoso. Catherine nunca estava ali, e nunca estava ali sozinha. Boa tarde, senhora Thorne. Ele disse, nota de cautela na voz. Era homem bom, homem que Marcos tratava como mobília, homem sobre cujos filhos Catherine sempre fazia questão de perguntar. É senhorita Rustova agora, Miguel, ela disse, voz gentil mas firme. Era a primeira vez que usava o nome de solteira com estranho. Parecia sólido. Correto. A testa de Miguel franziu em confusão. Ah, o senhor Thorne vai se juntar à senhora. Ele não ligou. Não, ele não vem, Catherine disse. Enfiou a mão na bolsa de couro simples. Receio que não serei mais problema da senhora Thorne, e o senhor Thorne não será mais meu. Puxou o único chaveiro que tinha tirado da gaveta da mesa do Marcos 3 meses atrás, aquele que ele tinha passado uma semana gritando sobre, culpando a equipe idiota por perder. Também puxou o documento de transferência de ativos dobrado e autenticado. Vou levar o Trident hoje, Miguel. Permanentemente. Os olhos de Miguel se arregalaram com medo genuíno súbito. Fisicamente recuou. Senhorita Rustova, não posso. Por favor, você conhece a regra. O senhor Thorne. Ninguém tem permissão de tocar naquele carro. Ele ia me demitir.
Por favor, ele não pode, Catherine disse gentilmente. Ele não tem mais autoridade sobre esta garagem. Não tem mais autoridade sobre você. E não tem mais autoridade sobre mim. Não argumentou. Não implorou. Simplesmente desdobrou o documento e estendeu. Miguel hesitou, depois pegou. Era homem que estacionava carros, mas vivia num mundo de poder. Pode não ter entendido as complexidades legais da Trident Holdings LLC, mas sabia duas coisas instantaneamente. O papel timbrado imponente em relevo e a assinatura furiosa, irregular e inconfundível de Marcos Atorne no final. Olhou do papel para o chaveiro na outra mão dela, e então para cima para o rosto dela. Viu o olhar calmo e firme. Lembrou do número de vezes que tinha que limpar taças de champanhe e batom borrado do Maybach. Lembrou do jeito que o Sr. Thorne falava com essa mulher, tom de demissão casual e brutal que sempre fazia Miguel estremecer. A dinâmica de poder do mundo inteiro dele tinha acabado de se inverter. Um sorriso lento e sabido se espalhou pelo rosto dele. Era sorriso de homem que acabou de ser informado que a revolução tinha acabado e o lado dele tinha vencido. O Trident tá ali, senhorita Rustova, Miguel disse suavemente, gesticulando pro canto mais distante da garagem. Segunda fileira, sob a capa preta. Vou buscar as chaves extras do cofre. Não precisa, Catherine disse, levantando o chaveiro. Tenho tudo que preciso. Ela caminhou. Os saltos dela ecoaram no concreto liso. Parou na frente da forma encoberta, contornos distintivos do Pagani visíveis através da seda preta. Por um momento, ficou parada ali, olhando. Não era só carro. Era a manifestação física da arrogância dele, do ego dele, de tudo que ele valorizava mais que pessoas. Estendeu a mão e agarrou a borda da capa. No movimento suave, puxou. A seda deslizou, pudlando no chão como água preta. E ali estava. O Pagani Huayra Roadster Trident. Mesmo parado, parecia violento. A carroceria era fibra de carbono nua e exposta, tecida em padrões complexos que pareciam ossatura de criatura alienígena. Não tinha pintura, só o carbono cru, selado e polido até brilho profundo e escuro. As portas de asa de gaivota estavam fechadas, dando ao carro perfil predatório e agachado. O interior, visível através do vidro curvo, era obra-prima de couro cor creme e detalhes em alumínio costurados. Marcos tinha insistido, com fio de platina real. Cada costura era linha de luxo insano. Na traseira, o motor V12 biturbo era visível através de painel de vidro, exibido como obra de arte que era. 754 cavalos de poder esperando serem acordados. Catherine abriu a porta com o controle remoto. A porta de asa de gaivota se ergueu com assobio hidráulico suave, abrindo como asa de pássaro mecânico gigante. Ela deslizou para dentro. O assento abraçou ela. O couro era macio, perfumado, obscenamente confortável. As mãos dela encontraram o volante, não couro, mas fibra de carbono nua, texturizada para aderência. Na frente dela, a instrumentação era minimalista, futurista. Mostradores analógicos misturados com telas digitais. Tudo em italiano, porque Marcos tinha insistido em autenticidade. Ela colocou o chaveiro no slot, apertou o botão de ignição. Por um batimento cardíaco, nada. Então o motor V12 ganhou vida. Não foi ronronada. Foi explosão. O som encheu a garagem, ricocheteou nas paredes de concreto, um rugido grave, gutural e absolutamente feroz que ela sentiu nos ossos. Não era barulho de máquina. Era barulho de coisa viva, raivosa, feroz. O carro inteiro vibrou, tremeu com a energia pura do motor. O tacômetro pulou, os 12 cilindros se estabilizando num ralenti ameaçador. O escapamento crepitou e estalou, chamas pequenas saindo dos tubos, visíveis no espelho retrovisor. Catherine se sentou ali, as mãos no volante, sentindo o poder bruto sob ela. 4 milhões de dólares em engenharia, artesanato e ego masculino puro. E era dela. Apertou o botão para baixar o teto. O teto conversível de lona começou a se retrair com um zumbido motorizado, dobrando em seções complexas até sumir completamente, deixando ela completamente exposta ao ar. Olhou para Miguel, que estava parado afastado, observando ela com expressão de puro prazer desenfreado. Puxou pilha dobrada de notas da bolsa, 5 notas de $100. Para sua família, Miguel. E pelo seu silêncio. Obrigada. Ele pegou o dinheiro, olhos arregalados, e enfiou fundo no bolso. Boa sorte, senhorita Rustova, ele disse, voz sincera. Dirija com cuidado. Ela tem muito chute. Ah, eu sei, Catherine disse. Tô contando com isso. O pé dela,
No salto azul marinho simples, tocou o acelerador. Não apertou, só tocou. O motor gritou. Não foi rugido, foi guincho. Explosão primal e violenta de som que ricochetou nas paredes de concreto, chacoalhando as luminárias. Era o som de 12 cilindros e 4 milhões de dólares em raiva sendo libertados. Catherine sorriu só um pouquinho. Colocou o carro na marcha. A transmissão clicou, som mecânico sólido. Devagar, deliberadamente, soltou o freio, e o carro começou a rolar, a fibra de carbono nua deslizando sobre o concreto liso. Foi em direção à rampa de saída, o quadrado brilhante e implacável de luz do dia esperando ela no topo. Tava subindo do túmulo. O Pagani subiu a rampa de concreto íngreme, a nota do motor V12 rosnando comprimindo no túnel estreito antes de explodir para fora, grito de guerra desafiante arremessado contra o céu da tarde. O carro estourou na rua 51, borrão de fibra de carbono nua surgindo num mar de táxis amarelos e town cars pretos. A transição foi chocante. Do silêncio frio e sepulcral da garagem subterrânea, foi lançada no assalto sensorial completo do centro de Manhattan. O sol estava cegante, refletindo nos cânions de vidro dos arranha-céus ao redor. O ar, agora que o teto estava aberto, passava por cima dela, carregando a sinfonia caótica da cidade. Buzinas tocando, sirene distante, rumble de ônibus passando. Mas o motor do Pagani, mesmo quase em marcha lenta, abafava tudo, vibração profunda e ameaçadora que era centro de gravidade próprio. Pedestres congelaram. Cabeças viraram num estalo. Conversa parou no meio da frase. Pessoas na calçada pegaram os celulares às pressas, rostos numa mistura de admiração e incredulidade, tentando capturar a nave espacial de $1 milhão que tinha acabado de se materializar no mundo deles. Catherine não acelerou de vez. Não fez os pneus cantarem. Dirigiu com a mesma precisão fria e perfeita que tinha usado para desmontar a vida dele. As mãos firmes no volante de fibra de carbono. Colocou o carro no fluxo do trânsito com facilidade, o motor rosnando uma presença física constante nas costas dela. Navegou o trânsito da cidade, tubarão deslizando por cardume de peixinhos. Dirigiu uma quadra e virou na Park Avenue. Parou no sinal vermelho na rua 52. O sinal era longo. E ali, diretamente do outro lado do cruzamento, estava a torre. Os olhos dela subiram da rua para a fachada de vidro escuro e reluzente do quartel-general do Marcos. Olhou além do 10º andar, além do 20º, pro 30º andar, a sala de conferência, a janela dele, aquela que olhava pro sul pelo cânion magnífico da Park Avenue. Sabia que ele ia estar lá. Era criatura de ego, e o ego dele ia ter exigido que ele assistisse. Ia ser incapaz de compreender a própria derrota, atraído para a janela como mariposa para a chama, precisando ver a realidade impossível do enfeite dele indo embora com o prêmio. E ali estava ele. Silhueta pequena e escura, rígida e imóvel, pressionada contra o vidro. Mesmo de 30 andares para baixo, ela conseguia sentir a raiva. Era coisa palpável e pulsante, energia escura radiando da torre, grito primal silencioso de rei que tinha acabado de ser dado checkmate por peão. Tava preso na caixa de vidro, o império desmoronando em volta dele, os advogados provavelmente já gritando uns com os outros sobre imperícia e divulgação completa. Era prisioneiro assistindo à liberdade dele dirigir embora. Catherine sentou na cabine aberta, o rosto virado para cima em direção a ele. Tava exposta ao ar, à cidade, a ele. Não se escondeu. Queria que ele visse ela. Visse a calma dela. Visse ela no banco do motorista da única coisa que ele amava, o símbolo de 4 milhões do poder ilícito dele, o próprio ativo que ele tinha tentado esconder. O sinal ficou verde. Catherine não olhou para cima para ele de novo. Olhou para frente. Apertou o acelerador. O Pagani saltou. Não acelerou, detonou. O motor de 754 cavalos de poder gritou. Os pneus traseiros morderam o asfalto, e a força do arranque prendeu ela no assento de couro. O som era guincho glorioso e desafiante que rasgou pelo zumbido educado da Park Avenue, som de poder puro e desenfreado. Era o som do poder dele, agora dela, e ela estava usando para deixar ele para trás para sempre. Desceu a avenida a toda, tecendo pelo trânsito com precisão de economista. Rua 51, 50, 49. No retrovisor pequeno e vibrante, pegou o vislumbre do próprio reflexo. O cabelo loiro, que tinha estado em estilo severo e controlado, estava se desfazendo, solto pelo vento, entrando na cabine aberta. Mechas chicoteavam o rosto, ardendo nas bochechas. Os olhos, escondidos atrás dos Ray-Bans comuns, estavam claros e brilhantes. E nos lábios, tinha um sorriso. Não era sorriso de alegria nem de vitória tola. Era sorriso de paz.
O sorriso de pesquisadora que finalmente, depois de 10 longos anos, tinha equilibrado a equação. O sorriso de arquiteta que tinha acabado de dar passo para trás para ver a prisão perfeitamente projetada e inescapável fechar com o estalo no ocupante pretendido. Não estava dirigindo pro pôr do sol. Não estava dirigindo pro novo apartamento em Tribeca. Estava dirigindo direto pro túnel Lincoln. O carro, essa máquina magnífica, vulgar e linda, era a peça final do plano. Não tinha intenção de ficar com ele. Dirigir parecia sentar na pele dele. O aroma fraco e persistente da colônia Baccarat Rouge dele no couro fazia o estômago revirar. Não, esse carro não era troféu. Era a última peça irrastreável de liquidez. Tinha comprador, príncipe saudita, homem que tinha conhecido numa das galas obsequiosas do Marcos, homem que desprezava Marcos mas cobiçava abertamente o Trident. O negócio tinha sido fechado 2 meses atrás numa série de mensagens criptografadas. Voo de carga particular já estava reservado e esperando num hangar particular no aeroporto de Teterboro. A transferência bancária de 4,2 milhões, prêmio pela história, já estava esperando numa conta bancária nova sob nome novo num cantão suíço que não fazia perguntas. Katerine Rustova não era só ex-esposa. Era arquiteta. Tinha projetado a prisão dele e tinha projetado a própria fuga, financiada pela própria arrogância dele. Enquanto acelerava em direção ao túnel, o horizonte magnífico de Nova York recuando atrás dela, estendeu a mão e apertou o botão no console complexo. O sistema de som ganhou vida. Estava configurado na estação dele. Claro. Explosão de música clássica encheu a cabine. As 4 estações de Vivaldi. Verão. Aumentou bem alto. As cordas frenéticas e tempestuosas do movimento presto se misturaram com o rugido do V12. Trilha sonora perfeita para a liberação dela. Pela primeira vez em uma década, deixou a cabeça cair no encosto, fechou os olhos por apenas um segundo e deixou o vento e a música lavarem ela limpa. Não pegou só o carro. Pegou justiça. Então olha só, a história da Katerine Rustova é obra-prima moderna e brutal de vingança, provando que a pessoa que você subestima mais é geralmente aquela segurando os códigos de detonação. Ela não só deixou ele. Ela desmontou ele usando a própria arrogância e corrupção como armas. Aquele sorriso quando assinou os papéis não foi derrota. Foi o movimento final num jogo de xadrez que ele nem sabia que estava jogando. E aí, o que você acha? Foi a vingança definitiva ou plano frio e calculado? Katerine queimou o império dele até o chão e foi embora nas cinzas. Se você amou essa história de poder, traição e vindicação suprema, deixa aquele like aí embaixo. Comenta o que você acha que foi o primeiro dia do Marcus Thorne na prisão. E não esquece de compartilhar isso com qualquer pessoa que adora a história onde a rainha finalmente derruba o rei. E mais importante ainda, se inscreve no canal. Temos tantas histórias parecidas com essa chegando, e você não vai querer perder nenhuma. A gente se vê no próximo vídeo.